Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vindo ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Marcel. Meu nome é José Carlos, para mim é um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. Hoje nós vamos estudar a lição 5 da Escola Bíblica Dominical, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. A mensagem de Paulo era essa, Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao 25, e 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao 5. O objetivo geral da nossa lição é ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. Os objetivos específicos são três. Primeiro, destacar a centralidade da pregação de Paulo. Segundo, elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo. E terceiro, pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Nossa lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, a centralidade da pregação de Paulo, dividido em 3 subpontos. Segundo ponto, expressões-chave na doutrina de Paulo. E o terceiro, os efeitos da mensagem da cruz, dividido em 3 subpontos também, e a conclusão. Amém. Amém. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Nossa introdução vai dizer assim: nesta lição trataremos do conteúdo da mensagem de Paulo durante seu ministério, desde quando foi vocacionado por nosso Senhor Jesus Cristo ao direcionar a sua primeira epístola aos Coríntios. E ele disse que quando fosse ter com eles, anunciando o testemunho de Deus, não iria com sublimidade de palavra ou de sabedoria humana. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Antes, na sua atenção estaria concentrada na verdade central do Evangelho, a redenção em Cristo, o crucificado, que é o centro da mensagem cristã. Portanto, o conteúdo da mensagem de Paulo era Jesus e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Jesus Cristo se refere à sua pessoa, enquanto este crucificado se refere à sua obra. A pessoa e a obra do Senhor Jesus constituem a sabedoria das boas novas cristãs. Esta mensagem era a verdadeira pregação do Evangelho que Paulo pregava. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, da mensagem de Paulo era Jesus. Primeiro ponto vai falar aí, a centralidade da pregação de Paulo. Primeiro subponto, o ministério da pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos da doutrina cristã. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo. Gálatas 1 e 2, é claro, porque quando ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, ele aceitou Jesus, ele foi para o deserto, e no deserto ele aprendeu diretamente de Jesus. Ele deixou bem claro aí nas suas cartas. Ele está dizendo aqui que ele recebeu tudo do próprio Jesus. Gálatas 1 e 12. Para pregar o Evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos, por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado.
Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Porque o meio da salvação é aqui, Jesus, e este crucificado. Para os gregos e para os judeus que pediam Sinai, para ele tudo isso era loucura, tudo isso era escândalo. Para os gregos era loucura, né? E para os judeus era um escândalo. Como é que um crucificado vai poder... É o meio da salvação. Eles não aceitavam isso, mas Jesus é o único que pode salvar, é Jesus e este crucificado. Segundo subponto, a palavra da cruz é a loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo lemos, porque a palavra da cruz é loucura, 1 Coríntios 1:18. Havia uma mentalidade na época paulina que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos, veja, que era uma afronta aos religiosos e filósofos da época. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Eles não acreditavam que um homem crucificado seria capaz de salvar os pecadores. Para eles não aceitavam isso. Os religiosos e filósofos da época, né? Eles não aceitavam. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. Para eles, a cruz, esse instrumento foi rejeitado, né? Jesus crucificado, eles não aceitavam, porque para eles era o quê? Suplício e morte. Como é que pode uma crucificação ser meio para salvar alguém, para perdoar pecados? Eles não aceitaram de maneira nenhuma. Por isso que ele não, para ele, por isso que a palavra da cruz é loucura para muitos. Terceiro ponto vai dizer, para os judeus e gregos, a cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana, enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem da cruz. Para ele, a mensagem da cruz não tinha lógica, e eles queriam uma lógica para aquilo ali, né? Enquanto os judeus queriam ver milagres visíveis, os gregos queriam o quê? Argumentos filosóficos para entender aquilo ali. Eles não entendiam a mensagem da cruz, não estavam entendendo, né? Porque eles queriam mensagem filosófica que mostrasse a lógica de tudo aquilo. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso, e ao mesmo tempo contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa de sua simplicidade, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, porque na simplicidade da cruz, eles não aceitavam. Para ele, aquilo dele é loucura, não tinha lógica aquilo ali, uma pessoa morrer na cruz para perdoar os pecados dos outros, para salvar a humanidade. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. A palavra da cruz preenche a necessidade da alma humana, enquanto a sabedoria humana não faz. O evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano, é claro, porque eles não entendem a mensagem da cruz. Eles não entenderam a mensagem de Cristo, tanto judeus como gregos. Ele não entendia, porque para os judeus, o Messias ele vinha montado num cavalo branco, com uma coroa na cabeça, com uma espada muito suntuosa para acabar com seus adversários. Mas Jesus não veio dessa forma. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. E os gregos, eles querem o quê? Palavras bonitas, filosofias, argumentos filosóficos, para que eles possam entender tudo aquilo, mas só que Jesus não veio com argumento filosófico, e a pregação de Paulo também não era com argumento filosófico, era mostrar que a cruz de Cristo é o único meio para a salvação, e ele não estava entendendo nada. Segundo ponto vai mostrar expressões-chave na doutrina de Paulo, algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vejamos, primeiro, subponto, Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo. Evangelho de Cristo, Romanos 1,16. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina, ensinada pelo apóstolo. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é evangelion. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Foi isso que ele ordenou: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né?
O evangelho simples, o evangelho da simplicidade, mostrando toda a simplicidade de Cristo, que veio e morreu numa cruz para salvar toda a humanidade. Só que nem os judeus e nem os gregos, né, levaram a sério toda essa pregação do evangelho, tudo isso que ele falava a respeito de Jesus. Um queria ver milagre visível e outro queria ver argumento filosófico. Aí ele diz aí, o nosso Senhor ordenou, né, em Marcos capítulo 16, versículo 15, Paulo fez assim, e não por acaso identificava a sua pregação como o Evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, versículo 8, versículo 9, 2 Coríntios 11, 7, Romanos capítulo 1, versículo 1, versículo 15, versículo 16. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus, Romanos 1, 16, versículo 17. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador, é claro, porque quando ele realmente tem um verdadeiro encontro com Jesus, ele tem uma transformação imediata, feito Paulo. Paulo, quando teve um verdadeiro encontro com Cristo, ele mudou imediatamente. Segundo subponto, vai falar Cristo crucificado. Em Gálatas capítulo 3, versículo 1, Paulo descreve, não foi diante dos olhos de vocês que judeus, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. É claro que ela é poder e sabedoria de Deus para aqueles que creem. Para os que não creem, é loucura, é escândalo, tudo isso ela representa, mas para quem crê, é poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 6. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado, e por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. Por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado dentro da nossa igreja. Deve ser mais pregado, é isso. Falar de Jesus, falar da sua obra, falar daquilo que ele veio realizar no mundo, que é salvar a humanidade, né? E os sábios, entendidos, não entendem essa mensagem. Não entendem. Uns querem ver milagre, outro quer ver palavras bonitas de filosofia teológica, isso para entender. Mas só que o Evangelho, a mensagem da cruz é uma mensagem simples, que mostra tudo aquilo que Jesus veio fazer. Terceiro subponto fala Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido, é claro. Se ele tivesse morrido e ali acabado tudo, não ia ter nenhum sentido. Mas só que Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que ele diz, sem a ressurreição a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Por isso o apóstolo descreve de maneira sublime, Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. É claro, porque antes de Jesus vir ao mundo, os profetas já tinham falado tudo a seu respeito, e principalmente o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, que ele já deixava bem claro que Jesus viria. E ele descreveu toda a trajetória de Cristo até a cruz. Se você ler o livro de Isaías, vai estar lá dizendo que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, ficou em silêncio, não falou nada. Tudo lá está relatado a respeito de Jesus. Veja, os profetas do Antigo Testamento já vinham relatando tudo a respeito de Cristo. Por isso que ele diz, Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, porque já estava escrito. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, porque tudo já estava sendo mencionado a respeito de Cristo lá atrás no Antigo Testamento. E demais, a ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou a obra da salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Portanto, nosso Senhor é proclamado como crucificado e, ao mesmo tempo, ressurreto, é claro, porque ele foi crucificado. Morreu e foi sepultado, mas o terceiro dia ele ressuscitou. Tudo que o Antigo Testamento falou a respeito de Cristo
desde lá do Gênesis até o Novo Testamento, já estava tudo determinado por Deus. Tudo já tinha sido na plenitude dos tempos foi que Jesus veio para cumprir as Escrituras. Terceiro vai dizer os efeitos da mensagem da cruz. Primeiro subponto, uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Por isso, devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumento para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas dos demônios. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho, Romanos 10, 17, que é a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é isso que segue a pregação do Evangelho. Cura, libertação, né? Tudo isso segue transformação. Tudo isso é que segue a proclamação do Evangelho, porque o Evangelho faz isso. É o Evangelho que não liberta, é o Evangelho que não cura, é o Evangelho que não há transformação, então não é Evangelho, são meras palavras. O Evangelho tem que fazer isso em nós, transformar. Segundo subponto, uma vida da humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 20. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Né? A sabedoria humana, a sabedoria do mundo é assim, ela não quer reconhecer Jesus Cristo como o verdadeiro Salvador do mundo. E não quer reconhecê-lo como Filho de Deus. Né? Enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus, Mateus 2:11, reconhecer a nossa miséria, Isaías 6:5, e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração, Mateus 11:29. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade, é claro, porque Jesus mesmo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Mateus 11:28, ele vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando o homem muitas vezes busca alívio para a alma dele na droga, na bebida, mas ele não encontra, né, paz e descanso para a alma dele nessas coisas. Ele só vai encontrar paz e descanso para a alma dele em Jesus Cristo. Por mais que ele procure, por mais que ele busque, mas ele não encontra. Nem na droga, nem na bebida, nem no cigarro, não. Ele só vai encontrar paz para a alma dele em Jesus Cristo. E o Evangelho faz com que nós vivamos em humildade. Terceiro subponto fala, uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos, 2 Coríntios capítulo 2, verso 3. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente no Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifique a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito, é claro, porque quando nós aceitamos a Cristo, nós vamos entender que nós devemos depender do Espírito Santo de Deus, para nos guiar, para nos orientar, para falar conosco. Tudo nós vamos depender dele, porque de nós mesmos nós não podemos nada. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E quem está sobre nós, quem está em nós é o que? O Espírito Santo de Deus. Então nós dependemos exclusivamente dele e não de nós mesmos. Por isso que a Bíblia deixa bem claro, maldito o homem que confia no homem, não é em outro homem, é no homem mesmo, no homem em si mesmo. Nós não podemos confiar em nós mesmos, mas devemos confiar no Espírito Santo de Deus. Para concluir, vai dizer, a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. É claro, todo aquele que aceita Jesus, verdadeiramente ele vai ser transformado por inteiro e não pela metade. Tem gente por aí que diz que aceitou Jesus e que é transformado por Jesus, mas não vê transformação nenhuma, vê ele do mesmo jeito. Então, quem transforma, quem salva, quem cura, quem batiza no Espírito Santo é Jesus Cristo, não tem outro. Lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 31, o carcereiro pergunta a Paulo e Silas, senhores, o que devo fazer para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Ele diz, aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador e será salvo tu e tua casa.
Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5, Paulo vai dizer a Timóteo, olha Timóteo, só há um intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Não existe outro intermediador. Alguém acha que existe, mas não existe outro. Só existe um intermediador, Jesus.